Vamos, então, começar a última sessão desse encontro sobre diversidade e poder. Eu sou a professora Maria das Graças, sou do Departamento de Filosofia e do Núcleo Diversitas, e minha função aqui é apresentar o professor Antônio e estimular o debate após a fala do Antônio. Para os que não conhecem, o professor Antônio é doutor em Sociologia aqui pela Faculdade de Filosofia, é professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALC, né, da Escola de Agronomia de Piracicaba, USP. Ele atualmente é o nosso coordenador, é o coordenador do Núcleo Diversitas, Diversidades, Intolerância e Conflitos. Ele é também coordenador do Laboratório de Mídia e Ambiente da ESALC. Atualmente, o Antônio realiza pesquisas sobre mídia e ambiente. Ele também realiza pesquisas e tem trabalhos, e tem um livro sobre a questão do trote universitário, onde ele mostra que o caráter autoritário dos trotes revela a estrutura autoritária da universidade, da academia, né? Um pouco a tese que ele apresenta lá. Na verdade, não é só isso, o Antônio também ele é grande conhecedor da política internacional, sobretudo da questão de conflitos internacionais. Ele é muito bem informado, ele tem fontes que a gente não trabalha, não conhece. Na verdade, eu tenho aprendido muito com o Antônio, com contato com o Antônio no Diversitas, a partir dessas pesquisas que ele faz e que ele compartilha conosco generosamente. Então, vamos dar início. Eu passo a palavra ao Antônio. Boa noite. Quero agradecer as palavras da professora Maria, são muito gentis. É um prazer estar aqui, mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer que estou substituindo a professora Martha Huygens, e, para mim, seria muito mais interessante ouvi-la do que eu fazer essa fala. A professora Martha, ela tinha já assumido o compromisso de vir. Nós já tínhamos, inclusive, comprado a passagem dela e tudo, e ela ficou doente na última hora, nos mandou um e-mail em cima da hora. Eu fiquei um pouco constrangido de pedir a um outro colega que fizesse uma fala, e eu mesmo preparei uma fala de um assunto que eu tenho estudado cada vez mais, relacionado a essa questão dos conflitos internacionais que a professora Maria colocou, que é a questão desse retrocesso da direita, não só no Brasil, mas mundialmente. Então, minha fala aqui vai se chamar Diversidade e Poder, Riscos e Oportunidades, né? Que a situação de crise em que nós vivemos propõe tanto riscos enormes, mas também propõe oportunidades de transformações mais profundas. Mas, antes de fazer isso, eu queria agradecer, primeiro, aos colegas do Diversitas, que, enfim, de alguma forma ajudaram a organizar, principalmente os funcionários, né, a Tereza, acho que o Assad também, que auxiliou aqui todos esses dias. Agradecer a CAPES, que financiou esse evento. Agradecer a FEFELESH, que cedeu o espaço, enfim, que tem dado todo o apoio ao Diversitas. Ao pessoal do Teatro do Faroeste, que logo mais estará aqui fazendo uma apresentação na Casa de Cultura Japonesa, aqui ao lado. Ao final, nós podemos ir para lá, né? E a vocês por estarem presentes, né? Nós tivemos uma audiência que eu esperava que fosse um pouco maior, mas eu acho que pelos debates que surgiram, pela qualidade das falas, quem veio, imagino que se sinta muito beneficiado de estar aqui. Então, eu começo a minha fala sobre diversidade de poder, riscos e oportunidades com duas
citações. Uma do Gramsci, na ideia do pessimismo da análise e o otimismo da vontade, né? Eu traduziria isso como uma ideia de que, apesar de tudo que eu possa falar aqui para vocês, eu me sinto uma pessoa otimista. Como disse o Maurício ontem, a gente tem que pensar num espaço de tempo um pouco mais amplo, né? Talvez o futuro imediato não seja assim tão brilhante, mas o meu otimismo não é o otimismo daquele que se recusa a fazer a análise, porque tem muita gente, quando você começa a fazer a análise, diz assim, não, né, não quero nem ouvir isso, porque isso é muito problemático, enfim, né? Então, o meu otimismo, espero eu, não é um otimismo ingênuo, mas um otimismo fundado numa análise mais profunda das coisas. Para essa apresentação aqui, eu usei vários autores, mas 3 principalmente: o Henri Giraud, o Chris Hedges e o Robert Paxton. Então, praticamente tudo que eu vou estar falando aqui tem algum elemento daquilo que eles estão propondo. A minha segunda citação é a citação do Churchill, né? É uma citação dele, um pouco antes da Segunda Guerra. Ele diz o seguinte: a era da procrastinação, das meias-medidas, do bate-boca, dos blefes, dos adiamentos está chegando ao fim. Em seu lugar, estamos entrando em um período de consequências, né? Então, acho que nós temos uma situação que, para mim, é uma crise civilizatória mesmo. E, quando eu falo em crise civilizatória, eu não estou brincando, eu estou falando a sério, né? Quer dizer, há uma gravidade enorme da situação que nós estamos vivendo nesse momento, cujos riscos e possibilidades nós estamos tateando, vamos dizer assim. Essa crise civilizatória tem alguns elementos. Um primeiro elemento que eu quero chamar é o elemento ambiental, né? Nós temos o aquecimento global, que é muito mediatizado, que todo mundo fala, mas nós temos também uma decadência de todos os biomas da Terra, né? Com indícios de problemas, e, enfim, é como se a Terra estivesse morrendo, né? E isso tem vários indícios bastante concretos. Nessa questão ambiental também, nós temos uma população enorme, já de 7 bilhões, quando boa parte dos analistas dizem que a Terra teria condições de suportar, nos níveis de consumo que nós temos hoje, cerca de 1 bilhão de pessoas, não muito mais do que isso. E nós temos 7, com a possibilidade de chegarmos até 9 bilhões. Então, acho que essa é parte do... E, durante a última metade aí do século XX, houve um avanço grande e importante dos direitos, né? Então, a gente teve o movimento dos direitos civis, questionando as relações raciais nos Estados Unidos. A gente teve o Maio de 68, que, enfim, questionou uma série de relações autoritárias que estavam colocadas. Houve, durante a década de 60 também, uma movimentação feminista que foi muito transformadora, né? A gente tem movimentos identitários de várias espécies, né? Lutas por reconhecimento, se quiserem usar esse termo, maior liberdade sexual, enfim, direitos para os LGBTs. Então, a gente tem um conjunto de direitos que cresceu bastante, com movimentações que eu diria começam fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, com a luta contra o fascismo e com a vitória na luta contra o fascismo, que desencadeia uma série de movimentações que levam a essa ampliação de direitos. Quando chegamos à década de 70, aqueles que comandam os negócios, aqueles que comandam o mundo, os grupos mais conservadores, estão muito irritados com tudo isso, né? E começam uma organização, uma espécie de um levante para se contrapor a esses progressos, a esses avanços nos direitos.
E essa movimentação, eu diria, ela gera a situação que nós temos hoje, né? Quer dizer, é um processo em câmera lenta, de organização, de orquestração, de cooptação, da academia, da mídia, dos intelectuais que estão fora da academia, e que vão resultar numa nova direita, e eu diria, no caso dos Estados Unidos, não só do Brasil, de uma espécie de golpe de Estado contra a democracia e contra a luta por direitos e assim por diante, no caso dos Estados Unidos. Então, é esse cenário que acho que a gente está vivendo, né? Associado a isso, de uma forma muito grave, a questão das novas tecnologias. Eu acho que a gente tem, hoje, tecnologias de comunicação que são extremamente eficientes, que beneficiam muito, mas, como todas as tecnologias, elas têm dois lados, né? Elas são, por um lado, uma bênção, algo bom, mas, de outro lado, elas são um fardo. E essas tecnologias também geraram monitoramento de todo tipo. Então, você entra na internet e digita lá passagens para New Orleans para trazer a professora Martha Higgins, daqui a pouco você começa a receber um número enorme de coisas, porque você está sendo monitorado, né, nos seus interesses comerciais. Uma vigilância mais perversa, do tipo que a gente falou aqui, da P2 ou de todas as comunicações, e isso todos os estados estão fazendo, não apenas os Estados Unidos, como tem aparecido, mas todos eles fazem, né? Uma substituição, por conta dessas tecnologias, do trabalho. Então, há uma ampliação muito grande dos robôs. Eu tenho visto dados que são alarmantes, do meu ponto de vista, de que, nos próximos 5 anos, se espera substituir com robôs cerca de 20% dos postos de trabalho. Quer dizer, é uma velocidade, uma intensidade muito grande, né? Isso faz com que muitos contratos sejam absolutamente assimétricos. Então, quando a gente vai contratar um serviço de internet, um aplicativo, você não tem opção, né? Você tem que concordar com tudo, com as coisas mais absurdas, abrindo mão da tua privacidade e de todo o resto. Além disso, temos os organismos geneticamente modificados, clonagem, nanotecnologia e muitas outras coisas, né? Inclusive tecnologias sociais e muitas outras coisas que estão colocadas e que, de um lado, geram direitos, liberdades, possibilidades, mas, de outro lado, geram problemas, né? Então, eu compararia isso até com a situação que a gente teve no passado, de uma transição para o período histórico, né, em que se criaram cidades, se criou a agricultura, se domesticou animais, se fez uma série de inovações, mas também se criou o Estado para oprimir, se criou a escravidão, se criou uma série de outras coisas. Então, a tecnologia tem esse conteúdo e penso eu, que aqueles que comandam o mundo se sentem muito à vontade hoje, porque estão num processo mesmo de consolidação de poder, né, que leva a um controle maior de recursos, a uma concentração maior da riqueza e coisas desse gênero. E aí nós temos que pensar, diante dessa crise, quais as resoluções que estão colocadas, né? Acho que, simplificando muito, mas dando a ideia de como isso está colocado, nós teríamos as propostas à direita, vamos dizer assim, né? Não vou dizer conservadoras, porque não me parecem conservadoras. Elas são altamente desestabilizadoras da ordem, das condições que a gente tem, que são as propostas vindas dos grupos neoliberais, neoconservadores e também neofascistas, que é o que me preocupa mais, né? Então, isso tudo, vamos dizer assim, essa nova proposta da direita, ela implica nessa redução de direitos, nesse ataque à solidariedade que a gente tem visto e que é muito cerrado. Há uma espécie de nova narrativa, né? E aqui eu vou ficar bem próximo do Henri Giraud, quando ele diz assim que a própria definição de democracia é uma definição fraudulenta,
né, nós acabamos por igualar democracia a capitalismo. Então, para a democracia ou a liberdade aos valores de mercado. Então, ser livre é poder consumir, né? Nós igualamos a cidadania a uma capacidade de consumo, né? Não somos só consumidores ou só somos cidadãos se podemos consumir, né? Então, nós colocamos o lucro como a essência da democracia e da liberdade, né? Então, essa nova narrativa, que é uma narrativa muito presente, muito pregnante, eu diria, muito que cola muito, que causa uma adesão muito grande nas pessoas, que é onde a gente está, né? A ideia de que a economia é absolutamente divorciada da ética, né? Então, você pode buscar, do ponto de vista econômico, o seu benefício de uma forma descolada da ética. E de que tudo que é público, inclusive tudo que é estatal, é demoníaco, né? Então, exceto se isso beneficiar muito os ricos, né? Aí pode o Estado funcionar. Mas se é para beneficiar os mais pobres, isso é quase que uma patologia, né? Então, há um desmonte do estado de bem-estar social. No caso do Brasil, a gente nem tinha muito um estado de bem-estar social muito consolidado, mas esse desmonte é quase que feito assim, temos uma patologia e precisamos curá-la, precisamos sanar isso, né? Que é uma coisa... E qualquer dependência em relação aos serviços públicos, à assistência pública, etc., é vista também de forma patológica, né? E ela se deve à incapacidade, incompetência, preguiça, indolência daquele que é dependente. Então, a ideia é de que não temos uma sociedade, né? Temos indivíduos, como dizia a Thatcher. Então, tudo que é público é demoníaco, né? Transporte, educação, saúde, servidores públicos, tudo isso é algo assim indesejável. E, com tudo isso, caímos num discurso darwinista do tipo sobrevivência e adaptação do mais forte, do mais apto, daquele que consegue prevalecer de qualquer forma, né? E essa ideia abre possibilidades de formas de relacionamento social absolutamente cruéis, né? Então, acho que a gente teve, no caso da Cracolândia, o prefeito da cidade escolhendo para fazer sua limpeza quase étnica, né? Na Cracolândia, com água pela manhã, nos dias mais frios do ano, né? Quer dizer, assim, crueldade mesmo. Não há, acho que outras, quer dizer, há outras palavras que são mais ou menos sinônimos de crueldade para descrever isso, né? A questão dessa nova legislação a respeito do trabalho escravo, né? O descaramento desses governantes que não fazem mais questão alguma e se sentem à vontade para não esconder aquilo que estão fazendo, né? Então, é transparente. Estamos roubando, vamos permanecer aqui e fiquem quietos, né? Então, essa transparência, e que não é uma transparência só do Brasil, é uma transparência geral, né, nesse sentido. Então, a frase da Thatcher, né, não há sociedade, apenas indivíduos e suas famílias. Então, o que conta nessa nova cultura, nesse novo ethos mais fascista que a gente está vivenciando, é apenas o interesse individual, né? É isso o que vale. O individualismo possessivo, agressivo, passa a ter um caráter até de virtude moral, né? Ser individualista é ser como você deve ser, né? Passa a ter uma força dessa natureza. E a liberdade
passa a significar a liberdade para perseguir apenas os seus próprios interesses, né? Então, não há liberdade de outro tipo, né? Uma liberdade, por exemplo, da pobreza, ou uma liberdade de ter saúde, mas simplesmente de perseguir os seus próprios interesses. E um ataque a tudo que é solidário, né? Então, um ataque à juventude, um ataque a todo tipo de assistência, um ataque a todo tipo de relação que possa ser solidária. Eu vejo isso, inclusive, nos programas sobre a violência, por exemplo, em que é curioso que o violento é sempre o mais próximo, né? Então, é o pai que ataca o filho, é o namorado que ataca a namorada, né? Quer dizer, produzindo um medo mesmo, uma produção sistemática de medo, de terror em relação às pessoas mais próximas, né? E, com isso, um ataque à própria ideia de sociedade. Quer dizer, como a Thatcher disse, não existe sociedade, né? E a sociedade não tem responsabilidade alguma. Os indivíduos têm que arcar em seus ombros com todas as responsabilidades sobre tudo. Que acho que ataca a própria ideia de contrato social, que foi válida durante bastante tempo, mesmo dentro das sociedades capitalistas existia essa ideia de contrato social, que hoje acho que está, né, um ataque à ideia de que a riqueza possa ser compartilhada, né? Então, se a pessoa fica doente, se ela é ignorante, se ela é pobre, etc., é porque ela é incompetente, é porque ela individualmente não é capaz, não se mobiliza o suficiente para superar essas coisas, né? O desemprego, por exemplo, é visto, se você está desempregado, é porque você é preguiçoso, porque você não quis estudar, porque você não mandou suficientes currículos, não se esforçou o suficiente para encontrar um emprego, porque você, enfim, é um problema individual, não é um problema estrutural, social, né? Tudo isso envolvendo o quê? Um ataque à ideia de obrigações mútuas. Você só tem obrigação com você mesmo, e isso basta, né? Então, a liberdade ela encontra expressão apenas do ponto de vista individual. Político, talvez, no voto, mas não social, né? A liberdade social, a liberdade em relação à fome, à pobreza, ao fato de você ter uma assistência de saúde adequada, educação, isso não existe, né? Ou, pelo menos, esse discurso hegemônico não existe. E o cidadão, na verdade, ele não é só um consumidor, né? Não só alguém a ser governado, mas o cidadão é um agente político, moral, né? Um agente que precisa ser ele mesmo também governante, participar do governo, né? Então, nisso tudo, acho que tem uma grande ideologia da dureza, da crueldade, né? Se a gente começar a se perguntar como é possível, né, que as coisas aconteçam, como é possível, por exemplo, que o Temer vá lá e decrete a volta do trabalho escravo e as coisas, enfim, né, tem um barulho e tal, mas a conta fica, né, os cortes em programas sociais, né? Então acho que um predomínio nesse momento aqui, nessa ideia individualista da ganância, da ignorância, de um falso moralismo cínico, né, que não consegue nenhum tipo de autocrítica, de autorreflexão, e projeta para fora todos os problemas morais, projeta nos outros os problemas morais, né? No caso dos Estados Unidos, não do Brasil, porque no caso do Brasil esses mais assim não são nacionalistas, eles são entreguistas, mas no caso dos Estados Unidos, o aparecimento de um nacionalismo bastante exacerbado e de uma ideia de excepcionalismo americano, né? Então,
A essa nova narrativa da direita, o que contrapõe as esquerdas, né? Quais são os discursos, qual é a narrativa de esquerda em relação a isso? Eu vou ser muito sintético aqui, porque acho que as narrativas são múltiplas, né? Não dá para dar muita conta, mas tem uma narrativa do outro mundo é possível, né? E talvez a narrativa devesse ser outro mundo é necessário, né? Porque senão se nós não formos capazes de escapar dessa narrativa imperial, destrutiva do ponto de vista ambiental, destrutiva do ponto de vista social, minha impressão é que não haverá muito futuro, né? Ou o futuro será um futuro bastante problemático. Talvez a sorte seja, como os tempos estão acelerados, os problemas podem passar logo também, né? Talvez essa seja... Mas nas esquerdas, eu acho que o que ocorre é uma multiplicação das narrativas sobre a opressão, né, os vários tipos, que vão além do marxismo, do sindicalismo, e que acabam trazendo as questões feministas, as questões de gênero, a questão do racismo, a questão da identidade sexual, LGBTI, né, o ambientalismo. E essa proliferação de questões acaba gerando também uma certa fragmentação, né? Temos algo em comum, mas também temos muitas divergências e que se manifesta, talvez, nas práticas políticas, que aí talvez tenham até elementos mais do individualismo mesmo, né? Creio que a esquerda também é bastante individualista em alguns momentos, né? E acho que nós precisamos, de algum modo, reconstruir ideias de comunidade, de grupos, né? Que é a ideia fascista básica, a ideia do fátio, né? O feixe, aqueles que juntos não podem ser dobrados ou quebrados, né? Acho que essa ideia, essas novas tecnologias digitais, elas promovem muitos grupos, né? que são grupos que têm uma proximidade e que geram... eu não quero aqui tentar fazer uma análise disso, acho que não é o momento, mas simplesmente levantar que, por exemplo, na Alemanha, no período pré-nazista, havia uma multiplicação de clubes e coisas desse tipo também, né? Então, acho que pensar um pouco por aí, né? Então, essa cultura, às vezes, ontem, acho que falaram de um marxismo cultural, eu acho que a gente poderia pensar num fascismo cultural também, que acho que as características fundamentais é um racismo que era profundo e negado e que agora ele vai se explicitando nas práticas, nas falas, as pessoas vão se sentindo à vontade, como se elas pudessem ir falando nisso. Um sexismo que também era profundo e talvez tivesse um pouco negado nesse movimento aí após anos 60, ou pelo menos por parte da população e parte dos homens, e que vai também sendo um sexismo cada vez mais explícito, né? Me choca, por exemplo, quando eu penso naquela moça do Rio de Janeiro que foi estuprada por várias pessoas, e aí, quando chamam um movimento de protesto contra aquilo, o percentual de homens é mínimo, né? Quer dizer, é como se aquilo não dissesse respeito aos homens. Eu sou homem, eu estou livre disso, não me afeta, né? Como se, isso, né? Então, são distorções que a gente está vivendo, né? Um culto da competição, esse culto darwinista, um culto da competição, e a ideia de uma identidade não com o outro, mas uma identidade contra o outro, né? Então, se eu sou palmeirense, eu construo a minha identidade falando mal dos corintianos, e esse espírito meio de torcida vai para muitas outras coisas, né? E as instituições, né, a universidade, o Estado e várias outras instituições, as megacorporações, elas não estão
muito preocupadas com aquilo que elas estão fazendo. A preocupação é muito maior com a imagem. Então, são instituições que, numa linguagem psicanalítica, a gente poderia chamar narcisistas, né? Elas estão preocupadas com a imagem que elas estão projetando e não muito mais que isso, né? E processos. Ontem o Maurício acho que deu uma palestra maravilhosa sobre o que é educação, né? Explicitou muitas coisas sobre a educação e o quanto isso que nós chamamos de educação hoje, em lugar de educação, na verdade, é doutrinação, né? São processos doutrinatórios fortes, né? Um ataque a toda forma de pensamento crítico, né? Então, o pensamento crítico não pode existir. Essa mídia que a gente tem, que é uma vergonha, né? O jornalismo brasileiro é uma vergonha, e não só o brasileiro, né? Se a gente pegar o jornalismo norte-americano, é absolutamente ridículo, né? Então, é uma distorção, e não é uma distorção por pressa, não é uma distorção por incompetência, não é uma distorção por equívoco, é uma distorção absolutamente intencional, enviesada, politicamente comprometida, né? Uma coisa assim absolutamente frágil de um ponto de vista dos próprios. Se nós pegarmos os próprios manuais de redação das empresas, nós veremos que nada daquilo que está lá nos manuais é cumprido, né? Não se faz, enfim, né? Então, acho que um culto do militarismo, né? O Luiz falou aqui do quanto uma pequena casta militar, no caso do Brasil, né? Se a gente numericamente é um número relativamente pequeno, talvez no máximo 2% aí da população, acho que menos, talvez 1% da população sejam militares ou ligados de alguma forma à atividade militar, e como esse 1% causa dano, né? No caso desse culto do militarismo, acho que tem uma questão que é a transformação das Forças Armadas norte-americanas em Forças Armadas profissionais, e não a conscrição não é mais obrigatória desde 73, e, portanto, para recrutar gente para as Forças Armadas, é necessário convencer os jovens a se alistar. E o Exército deixa de ser um exército de cidadãos, né? Você não precisa mais justificar as causas da guerra diante da cidadania, né? Basta que aqueles soldados profissionais estejam de acordo em ir à guerra, né? E aí é uma multiplicação recente da guerra e da propaganda militar, porque para recrutar o que fazem as Forças Armadas? Filmes, né? Publicidade que glamoriza a vida de soldado, né? E é isso que a gente assiste aos montes, né? Essa quantidade enorme de filmes glamorizando, né? Uma hegemonia dentro da academia e dentro do judiciário, e não só no Brasil, né? De intelectuais que são contra a sociedade, né? Intelectuais imbuídos profundamente de tudo isso que a gente está falando. No caso do Brasil, acho que tem um elemento bastante grande, mas fora também, que é um ódio à divergência. É muito difícil você fazer qualquer tipo de debate intelectual no Brasil sem que as coisas vão rapidamente para uma divergência inconciliável, né? As pessoas não conseguem dialogar. Então, acho que isso é um elemento marcante. Um ódio grande também aos direitos humanos, né? Essa história de direitos humanos para bandidos, né? Então, há um ataque, né? Não, os direitos humanos são coisas para todos os humanos, não é? Não só aos bandidos. É certo também que a própria ideia de direitos humanos vem contaminada do uso feito pela ONU, pelos Estados Unidos, etc. Os inimigos são aqueles que estão violando
os direitos humanos. Por exemplo, na Venezuela se viola direitos humanos, na Síria se viola direitos humanos, mas em Guantánamo não. Né? Em Guantánamo, então acho que é uma parte desse ambiente fascista também é a incapacidade de lidar com qualquer coisa que a gente poderia chamar de verdadeiro. Né? Então, tudo é mistificado, tem um nível de distorção, tem 2 pesos e 2 medidas para todas as coisas. Né? O que cria uma insegurança muito grande nas pessoas, eu acho. Né? É muito difícil se informar. Você precisa ter um aprendizado muito grande que você tem para se informar e, mais ainda, para se defender da informação, né? Daquela informação falsa, né? Intencionalmente falsa. Então, a criação de inimigos internos, né, negros, a palestra do Luiz hoje deixou perfeitamente claro isso, né, você cria esses inimigos, negros, nordestinos e indígenas, no caso do Brasil. E esse novo fascismo, as pessoas que pensam assim, o neofascista é o cara que está hoje com a suástica. Esse, eu diria, é o neofascista mais fácil, né, porque você identifica e, ao usar a suástica, de alguma forma, ele está assumindo a responsabilidade por todo o fascismo do passado. Né? Os novos fascistas não fazem isso. Né? Eles não usam a suástica, têm comportamentos de tipo fascista, mas não reconhecem os problemas do passado. Enfim, há uma dificuldade e uma ideia de que a democracia precisa ser subvertida, né? De que há um excesso de democracia. O problema do Brasil é um excesso de democracia. Né? O problema norte-americano é um excesso de democracia. Né? Então, a gente precisa limitar essa democracia. Nós precisamos, por exemplo, a polícia precisa ir lá se manifestar contra os direitos humanos. Né? Vocês veem que não é muito... quanto tempo eu tenho, Maria? Bom, tá. Então, acho que há um imenso e preocupante cultivo do medo. O Luiz falou alguma coisa aqui também, de que o medo gera uma grande indústria. Né? A indústria dos seguros, com medo você vende uniforme para a polícia, você vende viaturas, você vende cercas elétricas, você vende alarmes, você vende seguros, né? Você vende armas, você vende cães de guarda, você vende serviços de vigilância de todo tipo. Quer dizer, é uma imensa indústria. Né? E as pessoas saíram da rua. Né? Então, se a gente pegar no passado, quando eu era criança, as pessoas chegavam, eu morava no interior, não sei em São Paulo como era, mas eu chegava no final da tarde, as pessoas chegavam em casa e ficavam na porta conversando. A rua era ocupada. Né? Hoje, as ruas são vazias. Né? Então, essas ruas vazias são a fonte do medo. E quanto mais medo você tem, mais vazia fica a rua e mais perigosa fica também a rua. Né? Então, enfim. E acho que nós temos cada vez mais, de uma forma muito preocupante, a sociedade civil controlada por empresas. Né? Uma destruição, um ataque a todo tipo de organização da sociedade civil. E essa ideia de que bom para o Estado é aquele que é empresário, porque esse sabe gerenciar, né? Significando, esse sabe como destruir tudo que é público, né? Porque tudo que é público é patológico e precisa ser desmontado. No caso do Trump, a gente tem visto isso aqui no Brasil, nós temos o prefeito dessa cidade aqui. Né? Então, há uma ideia de que é preciso despolitizar tudo, né? O Escola Sem Partido, enfim, é uma avalanche de coisas. Né? Eu acho que eu vou buscar encerrar a minha fala para a gente poder conversar, né? Mas tudo isso vai formando uma cultura muito predatória, né?
E, no caso dos Estados Unidos, um elemento fascista muito grande é a ideia de que é possível regenerar a nação, né? A história de vamos fazer a América grande de novo, né? E esse novo discurso do Trump é um discurso muito desestabilizador de todas as relações, né? Então, ele não é um discurso conservador. Aliás, grande parte dessa direita norte-americana vem não quero ofender quem é trotskista, tenho muita simpatia pelo Trotsky, mas muitos deles vêm dos movimentos trotskistas e trazem para a direita a ideia da revolução permanente, mas não uma revolução à esquerda, uma revolução permanente à direita, né? Um processo de desestabilização constante à direita. Então, eu acho que há uma espécie de demência, né, dada a crise, dada essa proposta, uma espécie de demência, não sei, dos políticos, né, dos intelectuais, aí eu incluiria a academia, o judiciário, altos servidores do Estado e outros intelectuais, dos economistas com as propostas neoliberais, dos empresários, né, os empresários brasileiros, por exemplo, esperando que venha investimento americano para o Brasil. Os Estados Unidos está afundado em dívidas. O Estado, o governo federal americano deve 20 trilhões. Se você somar aí a dívida dos estados e dos municípios, chega a algo como 45 trilhões, mais de 2 anos do PIB americano. E os brasileiros estão achando que vai vir capital para cá, né? Estão sonhando, delirando. Dos militares também, né? Essa demência acho que se expressa nesse momento aqui de uma forma muito nítida na questão lá com a Coreia, né? Que é uma coisa extremamente perigosa, e não perigosa simplesmente porque o Trump ou o Kim Jong-un vai fazer um primeiro ataque. Eu nem tenho muito medo desse caso. Meu medo maior é o soldado, né, que está lá, que brigou ontem com a namorada, que é borderline ou outro tipo de coisa, que está pensando em se suicidar e que está com uma arma numa fronteira, né? A gente teve, há poucas semanas atrás, um incidente na fronteira da Índia com a China, que está na internet, se vocês quiserem ver, de grupos de soldados chineses e indianos trocando socos e pedradas na fronteira. São duas potências nucleares, né? Então, esse tipo de incidente, que já causou no passado uma série de guerras, que é o tipo de... Quando você vai acirrando as tensões, né, esse risco aumenta. A gente não percebe, mas, por exemplo, hoje tem 10 vezes mais soldados da OTAN e soldados americanos na fronteira da Rússia do que há 5 anos atrás. 10 vezes. E os russos fizeram a mesma coisa, né? Então, e às vezes a metros de uma fronteira, um grupo do outro. Esse tipo de situação gerou, no passado, várias guerras. A situação, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, em que tem uma situação de tensão, de provocações, como a gente tem agora, e aí tem um atentado, né, que desencadeia uma catástrofe enorme. Então, eu acho que, só reforçando esse ponto, tem uma coisa chamada Boletim dos Cientistas Atômicos, não sei se vocês viram ou conhecem, que é muito importante, foi criado pelos cientistas do Projeto Manhattan, logo depois da Segunda Guerra Mundial, da explosão da bomba de Hiroshima e de Nagasaki, e que monitora a situação mundial. E eles têm um relógio, que é chamado de relógio do Apocalipse, Doomsday Clock. Esse relógio, eles colocam um ponteiro a uma distância da meia-noite. Meia-noite é o Apocalipse. Esse relógio, desde que ele foi criado no final da década de 40, ele só esteve uma vez em 2 minutos, que foi em 1953, quando a União Soviética fez o primeiro teste nuclear. E depois, 2 vezes, ele esteve a 3 minutos. Hoje, ele está a 2 minutos e meio da meia-noite. Vocês podem achar que é brincadeira, mas o board desse boletim tem 15 pessoas com prêmio Nobel, né? Então, eu acho que é bastante sério. Eu acho que a gente precisa pensar. E só para finalizar com uma gotinha de esperança nisso tudo, eu acho que tudo isso é um prato cheio para quem quer fazer análise
e desconstituir tudo isso que é o discurso. Acho que, às vezes, as pessoas que são militantes fazem um discurso, assim, como que se diz? Desanimado, estamos derrotados, não temos o que fazer. Mentira! Né? Acho que nós temos... É uma espécie de demência mesmo. Né? Então, é nossa obrigação expor, revelar, mostrar essa demência. Obrigado. Obrigado, Antônio. Então, para começar a nossa conversa, eu vou partir da sua primeira observação a respeito do pessimismo da análise e o otimismo da vontade. Porque, na verdade, o quadro que você nos traça dos males do mundo atual, né, em escala global, é muito perspicaz e muito duro. Né? De outro lado, o quadro das propostas, das contrapropostas, é muito frágil. Né? Das contrapropostas é muito frágil. Então, bom, o que seria o pessimismo? O pessimismo é mais ou menos, por natureza, crítico. Tá? O risco do otimismo ser ingênuo é muito grande. Eu lembrei aqui, quando você falava, de Maquiavel, tá? De uma das ideias fortes do Maquiavel, porque Maquiavel é, dos filósofos políticos modernos, o que não pensa em termos individuais. Ele não pensa em termos individuais. Tá? Essa noção de indivíduo, aliás, fomos nós mesmos que inventamos. Durou 500 anos para se formar e está aí a gente que criou. Mas o Maquiavel diz o seguinte: no Príncipe e nos Discorsi, toda sociedade é sentida. Não há sociedade harmônica, unitária. Toda sociedade é dividida. Você tem os grandes, cujo desejo é dominar, e você tem o povo, cujo desejo é não ser dominado. E, portanto, essa cisão para o Maquiavel é inevitável, não é desfeita. E se nós perguntarmos, bom, o que fazer diante do desejo de dominar dos grandes, Maquiavel diz: confia a liberdade aos que não querem ser dominados. Não confia a liberdade aos que querem dominar. Quer dizer, o guardião da liberdade deve ser o povo. E a alternativa para Maquiavel para essa divisão social é sempre entregar ao povo o papel de guardar e preservar a liberdade. Aliás, o Maquiavel, junto com Spinoza, me parece que, na tradição da política moderna, são os dois únicos que não têm medo do povo. Não tem medo. Maquiavel diz: vocês não lembram? O povo de Roma saía nas ruas, gritava, fazia distúrbio, isso resultava em melhores leis. Então, eles não têm medo da liberdade, é do lado do povo que você deve olhar nessa divisão inevitável entre os grandes e o povo. E essa divisão não é uma divisão econômica. Os grandes do Maquiavel não são os ricos. Os grandes são os que querem dominar, cujo desejo positivo é dominar. Então, desse ponto de vista, o pessimismo, toda a sociedade é dividida, isso não tem solução, quer dizer, nos leva a perder a ilusão da harmonia. Né? O pessimismo é a constatação do que de fato ocorre, né? É a constatação do que de fato ocorre. Na verdade, o otimismo da vontade, eu queria que você falasse dele. Né? Porque você diz assim, você disse, tem sim o que fazer. O que a gente tem que fazer é mostrar. A gente tem que ver, é revelar, né, as artimanhas. A gente tem que resistir pela fala, pelo discurso, pela palavra, pela ação. Né? Mas é sempre de resistência. Então, se você quiser falar um pouco sobre o otimismo da vontade. Não, eu acho que a gente tem uma situação hoje que está colocada, e penso que as grandes revoluções ocorrem as grandes transformações ocorrem nessa situação, em que não há como escapar da crise. Né? Então, ela está aí colocada, ela é perigosa, ela tem riscos que são enormes, acho que eu tentei relatar mais os riscos, até porque a minha impressão, talvez não nesse ambiente aqui,
mas a minha impressão geral é que as pessoas são completamente alienadas dessa, e até para se defender da angústia, talvez, que isso gera. É preciso construir uma outra sociedade, é preciso construir uma outra forma de relacionamento. Essa forma hierárquica, essa forma competitiva, essa forma desagregadora, ela, dados os meios tecnológicos, dada a condição que nós temos, ela levará à destruição. Né? Acho que nós temos uma série de propostas que estão ocorrendo no mundo também. Né? A Tereza, por exemplo, que fez a abertura desse colóquio, falou de uma série de coisas que ela tem investigado, de coisas que estão acontecendo em outros lugares. Durante outras falas aqui também se falou disso. Acho que a busca, por exemplo, do Diversitas de ir lá à Cracolândia, né, sair de uma relação do tipo acadêmico de sempre, né, de ser esse intelectual hegemônico contra o povo, etc. Né? Agora, talvez a fragilidade da minha fala corresponda à fragilidade dessas iniciativas hoje. Né? Eu diria que elas são crescentes. Elas são crescentes. Então, por exemplo, há um aumento do consumo de energia sem que haja um aumento do consumo de combustíveis fósseis. Então, há muitas iniciativas ocorrendo, iniciativas maiores ou menores. Né? Nessa questão ambiental, por exemplo, nós temos indústrias. Hoje, a disputa em relação aos combustíveis fósseis não é mais feito simplesmente pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais, de certa forma, estão se tornando massa de manobra de grandes indústrias que não trabalham mais com combustíveis fósseis, mas trabalham com outras fontes de energia. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo. Né? Acho que, talvez, de uma forma ou de outra, todos nós aqui nessa audiência estejamos engajados em algum aspecto de transformação em direção a essas novas coisas. Mas, enfim, acho que o otimismo da vontade, quer dizer, a resistência necessária, a militância necessária. Nós precisamos de projetos, acho que o que você falou é perfeitamente... Né, a nossa narrativa, a narrativa da esquerda, foi isso que eu coloquei, leva a uma certa fragmentação, e não a um projeto de como sair da crise. Né? E acho que nós precisamos de utopia. O marxismo deu os problemas que deu, né? E aí nós ficamos sem utopias, né? Sem grandes utopias. E acho que a utopia é algo mobilizador, né? Algo que a gente precisa construir isso de alguma forma. Né? Se eu tenho essa utopia, eu posso contar para vocês as minhas ideias, mas acho que não sei se é o momento, né? Acho que talvez em outro momento. Mas é isso. O Sérgio quer falar. Eu queria incomodar um pouco, que é o seguinte, queria começar com uma citação em homenagem ao que ocorrerá daqui a pouco, do grande filósofo e teórico Zé Celso, em que ele diz o seguinte, eu não estou dizendo em função dos últimos acontecimentos, que eu achei o máximo, ele fala, a questão não é mais entre capitalismo selvagem e os trabalhadores, e os operários, e as classes operárias. A questão é entre o capitalismo e a questão indígena. Né? Essa que é a questão. E eu gostei muito quando ele colocou isso, porque, na verdade, tem um quê que a mim... Eu fico sempre pensando, assim, na verdade, me incomoda um pouco, porque nessa questão do pessimismo e do otimismo, a pergunta que eu faço é que, quando foi melhor? Quando o mundo, sem querer ser, evidentemente, chato e já sendo, quando que o mundo foi diferente e foi melhor? Porque a visão pessimista, ela me causa um incômodo no sentido de que
nós perdemos algo que era muito raro, uma humanidade fantástica que está piorando, né? Mas quando que foi melhor a humanidade, né? Quer dizer, foi um desastre. Foi um desastre, né? Quer dizer, às vezes eu estou do lado dos ultra, né, rancorosos, que dizem, olha, para o planeta, por exemplo, a melhor coisa que podia acontecer seria a humanidade desaparecer, né? Quer dizer, esta espécie desaparecer, né? Então, tem um lado assim que a mim me incomoda um pouco no pessimismo, porque ele pressupõe uma coisa meio bucólica de um mundo que, uma utopia às avessas, de certa maneira, de resgatar, que provavelmente é aquela história do mito do eterno retorno, né, que o Mircea Eliade já discutia, e assim por diante, que a esquerda entrou nisso também, quer dizer, talvez de levar no cristianismo primitivo as últimas consequências, enfim. Eu acho que tem um lado aí de resgate de algo perdido que sempre esteve perdido, né? Quer dizer, que nunca fez parte da humanidade. Enquanto, aproveitando a tua última frase, sociedade, né? Em relação às questões mais otimistas, eu coloco o mesmo princípio, quer dizer, eu me considero otimista porque nunca foi melhor, né? Quer dizer, nunca foi melhor do que é, né? E sempre foi pior do que está. Quer dizer, é muito fácil, eu fiz história, então, para a gente que se incomodou muito com a história, é muito fácil justificar isso, né? Quer dizer, tanto em nível do Estado, quanto de questões ligadas à humanidade, ou qualquer tipo de princípio ético, né, em prol da vida, aí eu fico com Zé Celso. Quer dizer, de fato, foi melhor, sempre foi melhor, na aldeia indígena, né? Mas, enfim, era só essa questão, era um pouco provocar essa coisa retroativa, né? Vamos fazer por grupos? Então, a sugestão do Antônio é que a gente faça as perguntas por grupos, talvez de 3, Antônio, senão fica de 3 em 3. Então, alguém gostaria de completar com mais uma questão? Luiz. Luiz Galeão. Eu fiquei feliz porque nessa mesa não fui eu o primeiro a perguntar, então já estou me realizado, né? Porque sempre sou eu, saio perguntando, então já estou feliz. Então, Antônio, acho que tem uma coisa que eu acho que tem dois tipos de otimismo na ação que eu queria te perguntar um pouco como você vê. Pensando na escola de Frankfurt, com a qual eu trabalho mais, num determinado momento há uma aposta na estética e na possibilidade da arte como possibilidade de elaboração e questionamento, e uma possibilidade de apresentar aquilo que, em alguma medida, nunca foi melhor, mesmo, mas consegue se ficar pior, né? Quer dizer, nunca foi melhor, mas que pode ficar pior ainda, né? E há exemplos vários de que pode ficar pior ainda. No caso dos frankfurtianos, evidentemente, a questão do Holocausto, a própria utilização da ciência na forma da destruição, quer dizer, então, no mínimo, potencializa a destruição. Quer dizer, o programa já existia antes, o campo de extermínio potencializa essa destruição. Então, essa é uma perspectiva. E aí você tem já uma segunda geração da Escola de Frankfurt que começa a apostar em questões mais procedimentais, em questões mais ligadas à possibilidade do diálogo, a possibilidade da construção, onde não há, a priori, tanto uma ideia já de qual é o fim, qual é o sistema, mas há uma ideia de que existem alguns elementos estruturais, como a linguagem, que permitiriam essa possibilidade do encontro, né, e a possibilidade de procedimental, né, de chegar até ao processo revolucionário, e, na sequência, com o Honeth dizendo, mas isso só da linguagem
perde de vista que dentro da própria linguagem há uma discussão sobre poder, né? Há uma desigualdade de poder dentro da linguagem, então você precisaria acrescentar a essa equação da linguagem, mas ainda mantendo o papel dela, a questão do reconhecimento, né? Então, entre o Honeff para falar da questão da gramática dos conflitos sociais, a questão do reconhecimento. Mas, de alguma medida, ainda, o texto mais recente dele é sobre socialismo, pensando nesse aspecto, digamos, de um certo procedimental, né? De um certo, da possibilidade de procedimentos que façam chegar a um mundo que nunca existiu, em certa medida, mas que potencialmente existe na medida em que algumas situações de encontro, algumas situações de conserto entre as pessoas são possíveis, acabam acontecendo, talvez em pequena escala, em algumas situações, etc. A criatividade, a genialidade de algumas obras que nos no caso da música, do Adorno, né, que nos trazem, não uma questão propriamente da experiência, mas uma questão de atingir algo que está potencial no ser humano, né? Voltando a Marx, né? Quer dizer, no sentido que poderia inaugurar a história, né? Então, te perguntaria nesse sentido do otimismo da ação, se para aquilo que você está trabalhando é alguma coisa que passa por essa questão, mais por essa questão procedimental, né? Quer dizer, procedimentos que levariam a pensar nessas possibilidades de ação para enfrentar o quadro que você diagnosticou, ou se não, se tem algo aí que tenha algo mais de uma crítica da própria razão ou da própria estrutura que aponte para elementos mais da estrutura e não do procedimento em relação ao que fazer em relação a esse tipo de diagnóstico que você apresentou para a gente. Tá bom? Mais uma? Luiz? Bom, acho que retomando um pouco uma discussão que nós tivemos ontem aqui, no século XIX, Marx e Engels propuseram para nós algo que nos unificava, que era o fato de sermos proletários. Tem a frase célebre, conhecida por muitos, infelizmente o livro foi lido por poucas pessoas, que dizia que, assim, trabalhadores do mundo, univos. O curso da história nos levou para diversos lugares. No tempo presente, penso, né, que vivemos um paradoxo, que ao mesmo tempo que nós trabalhamos com a diversidade, produzimos a diversidade, apoiamos a diversidade, estudamos a diversidade, mas a diversidade, eu acho uma coisa que nós não falamos, sob minha concepção, ela produz fragmentação. Ela produz a fragmentação, porque cada grupo é um grupo, cada grupo tem os seus valores, suas lutas, seus ideais, e penso que vivemos num momento difícil, que é o seguinte: se lá no século XIX tinha algo que fazia com que nós nos identificássemos com uma luta coletiva dos trabalhadores no mundo, que era o fato de sermos proletários, será que hoje existe algo que possa reunificar? Porque eu considero que nós continuamos sendo proletários, apesar da não consciência de tal. Se não é o fato de sermos proletários, de que temos que nos unir, será que tem algo que, assim como prospecção mesmo, né, que nos torne novamente algo comum, né? Tem alguma coisa que possa costurar novamente sentidos que sejam sentidos coletivos?
Acho que essa é uma das minhas angústias quando quando eu percebo que nós temos divisão. Então, tem as demandas, as feministas vão para as demandas do feminismo, os negros vão para as demandas da questão dos negros, os indígenas vão para as questões relativas aos indígenas, os LGBTs vão para as questões dos LGBTs. E aí, assim, tem algum projeto que vai nos unificar novamente? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem a diversidade, eu disse isso ontem, ela é produtora para mim da democracia, mas, ao mesmo tempo que ela produz mais democracia, em momentos, em conjunturas como essa que nós vivemos, nós apresentamos muito mais fragilidades do que força. É isso. É difícil. A gente pensou num bloco de 3, mas se você vai acrescentar... tem 3. Mas eu penso que mas se você quer acrescentar alguma coisa do que foi falado... Ah, vocês não contam. Então tá bom. Então, outra rodada. Já estava muito fácil de responder. Essa é uma discussão, assim, ao mesmo tempo inquietante e apaixonante, né? Porque a gente está vivendo isso. Regina Atala. E só para falar, todo mundo já sabe que eu intervenho muito, enfim, de onde que eu venho, o lugar de onde eu falo, né? Eu sou militante da universidade, enfim, militei pela área de direitos humanos, saúde, e há 25 anos atuo na área de direitos de pessoas com deficiência. E eu vejo, por exemplo, quando a gente fala em diversidade aqui, eu ouvi falar em todas as categorias. Menos na deficiência. Mas temos em deficiência, e nós somos 15% da população mundial, nós somos 1 bilhão, e eu me pergunto, por que somos ainda tão invisíveis? Eu lembro, eu tive a oportunidade de participar do Tratado de Direitos Humanos, que resultou na Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, e um dos presidentes do comitê ad hoc, ele dizia o seguinte: a população de pessoas com deficiência é a maior minoria do mundo, colocada às margens da sociedade por demasiado tempo. E os resultados são assustadores. De todos os índices de exclusão que você pode pensar, as pessoas com deficiência vão estar nos primeiros lugares da fila. Questão de trabalho, saúde, educação, cidadania, participação política. E, enfim, a gente enfrentou essa questão da divisão no nosso movimento, e eu acho que, junto com outros movimentos específicos, de direitos específicos, mulheres, negros, indígenas, LGBT, isso foi necessário para, inicialmente, afirmar essa identidade diversa. Né? Mas que, ao longo do tempo, realmente, se você continuar falando para você mesmo, você vai estar apartado desses outros grupos. E a gente tem discutido isso muito no movimento, em relação aos direitos de pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente várias reuniões de mulheres. Eu participei de algumas, inclusive, da CEPAL, enfim, que se reúne no Chile, e falava como se pessoas com deficiência não pudessem ser crianças, mulheres, mães, entendeu? Idosas, negras, enfim, todo tipo de população. E mais gay, e que a gente, de alguma forma, tinha que estar escrito, nominado, porque se a gente não estivesse lá nominado, a gente não existe nos documentos. E, ao mesmo tempo, por outro lado, e a gente conversou isso no curso, professora Zilda, com o Luiz e com o Sérgio, de que isso realmente, essa fragmentação, gera um isolamento. E uma das questões que a gente tem se colocado é o seguinte: como a gente vai se comunicar com o movimento de direitos humanos, o movimento de mulheres, de negro, para que a nossa plataforma, e a gente possa se aproximar e se conhecer melhor, e trocar, e poder, não sei se é ingênuo, né, de somar a defesa ou a resistência
né, a retomada desses direitos. A gente fez nesse movimento latino-americano, a gente tinha as pessoas com deficiência que cunhamos a seguinte frase: nada sobre nós sem nós. E dizem que isso veio, inclusive, do movimento apartheid na África, né? Quando as pessoas saíram, falaram assim: olha, não vou fazer mais nada que diga respeito a nós sem nós. E outra, sem ação não há direito. Então, ninguém vai... mas, ao mesmo tempo, a questão do pessimismo e a questão do otimismo, se você parte de um diagnóstico otimista, você não vai para lugar nenhum, porque você está, né, fazendo, enfim, estratosfera. Mas, ao mesmo tempo, quando o Sérgio provoca e diz assim, não, nunca houve tempo melhor. Eu fico pensando, estive em Cuba tem 1 ano e meio. E lá, as crianças começam a aprender música aos 2 anos de idade. Você tem uma quantidade de músicos, de artistas formados que deram cabo a esse desenvolvimento da potência humana que está numa política pública, né? Lá as pessoas, enfim, compram lá com o seu dinheiro, não tão consumistas como a gente está, para se dizer como pessoa, e muito mais como dignidade de uma cidadania. E eu fico me perguntando assim, nessa situação atual, porque todo mundo, eu conversando com o Luiz, eu falei assim, qual é o seu diagnóstico? Eu falei assim, o pior possível. Entendeu? Então, assim, é difícil você lidar com isso, mas, enfim, a gente tem que lidar com a realidade, né? Como dizia Adorno, né? O Luiz que gosta, resistência é a única coisa que sobra. Entendeu? Então, assim, que vocês falassem um pouco sobre o que é a coisa da diversidade e que perspectiva, você entendeu? De como a gente trabalhar essas coisas. Desculpe, minha aluna. Bom, eu vou tentar aqui falar. São muitas questões, e isso porque boa parte das questões ficaram na primeira frase da minha fala. Eu induzi a isso. Eu que induzi quando eu fiz a minha. Então, eu vou começar pelo Byron. Eu diria assim, talvez eu concorde com você que esse é o melhor momento. Exatamente quando eu disse assim, que houve uma ampliação dos direitos, talvez a gente tenha realmente um domínio grande sobre a natureza, um conhecimento imenso acumulado. Para aqueles que são mais ricos, né, que têm acesso à saúde e tal, à educação, é uma maravilha comparado com tempos do passado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos diante de uma crise fabulosa, né? Então, se é o melhor, também é o pior, né? Porque ao aumentar as potências, aumentam as possibilidades, o melhor, e aumentam também os riscos, que são o pior, né? Então, eu diria isso. Diria para você, Byron, que eu não sei se há algum cristianismo em mim, mas se há, ele está em extinção. Sim, sim, porque estamos nessa cultura aqui, né? Herdamos tudo isso. Mas está em extinção, né, para o bem ou para o mal. Com relação ao Luiz, eu acho que tem uma crítica da razão. Quer dizer, essa razão que nos trouxe até aqui não é aquela que vai ajudar a sair daqui. Quer dizer, a gente precisa de uma transformação nas formas de pensar. Acho que essa razão que nós temos, particularmente na academia, é uma razão arrogante, uma razão discriminatória contra todos os grupos, deficientes, negros, enfim, há muitos grupos que eu não mencionei, alguns até que eu nem sei, né, não teria nem condições de mencionar. Mas penso que esse momento é crucial, e ele é um momento nós precisamos reelaborar as relações, né? E acho, minha impressão, que não são as relações digitais que a gente tem que reelaborar, né? As relações digitais são importantíssimas, acho que a gente precisa cuidar delas, mas nós precisamos reelaborar a forma como nós
nos relacionamos com os outros, quer dizer, os afetos, enfim, como estar com o outro, como conviver, como sentar com o outro e conversar sobre o que for, né? Acho que a gente tem é um processo de socialização grande, que não está feito, que está feito em parte, que é o resultado dos nossos processos. Eu não estou querendo construir uma sociedade harmônica, acho que ela não é possível, né? Nesse sentido, eu concordaria com o Maquiavel. Mas acho também que nós não precisamos de uma sociedade com um fosso, com diferenças tão brutais quanto aquelas que a gente tem hoje. Isso talvez o Hélio Santos disse ontem, assim, que nós precisamos voltar ao óbvio, né? No caso do Brasil, não dá para conviver com essa desigualdade, não dá para conviver com essa concentração de terra, não dá para 6 pessoas terem a mesma riqueza de 100 milhões, não dá, né? Então, assim, o que fazer, né? Vamos resolver vamos encarar essas coisas. Que, assim, a gente está assistindo nesse momento, no caso do Brasil, as pessoas indo para a rua, né? Tinha diminuído muito a quantidade de pessoas na rua. E agora, às vezes a gente vai, eu fui algumas vezes na Cracolândia, em outros lugares no centro de São Paulo, você olha, você vê que aquela pessoa chegou à rua há pouco, né? Ela ainda está relativamente bem cuidada, as roupas dela ainda estão relativamente boas, ela ainda tem um pouco de saúde. Você percebe que a pessoa, ela chegou, ela está ali há 1 mês, 2 meses, ela ainda está, enfim, mas está na rua, né? E é um número muito grande, enfim. Então, enfim, acho que bom, do Seixas, o que pode unir diante dessa situação? Eu acho que é a crise, né? As pessoas se unem diante de uma crise, é uma crise monumental, que a gente, por enquanto, eu acho que a gente está assim numa coisa de não queremos ver, né? A gente está engolindo esse discurso midiático, esse discurso, não tem aquecimento global. Você não vai, não, isso, tranquilo, você pode continuar fazendo as coisas como sempre, que está tudo bem, né? Isso, quer dizer, por isso que eu falei da coisa das consequências, né? As consequências ainda não estão muito presentes para a gente, né? Mas elas ficarão. E essa crise, eu acho que ela vai gerar uma união, porque acho que todos esses grupos que reivindicam, eles estão mais ou menos em luta com esses... as pessoas falam no 1% mais rico, eu acho que nem diria o 1%, é o 0,1% mais rico que é o problema, né? Então, é pouquíssima gente. Se a gente pegasse, por exemplo, vamos fazer reforma agrária no Brasil, por que não pegar os 100 maiores proprietários e desapropriá-los? A gente poderia até deixar alguma terra para eles, tipo 5% do que eles têm. Seriam latifundiários ainda. Então, acho que há muita coisa que pode ser feita, há muita criatividade, né? E acho que cada vez mais a gente sabe, primeiro, o que a gente não quer, né? O Hélio Santos disse ontem, fazer uma campanha contra o Bolsonaro, né? Alguém quer o Bolsonaro, né? Aqui, nessa sala? Acho que não. Não sei se a gente vai entrar num acordo sobre em qual candidato votar, né? Para deputado ou para presidente, mas sobre em qual não votar, acho que a gente vai ter alguns acordos. Talvez não todos os acordos, mas alguns teremos, né? Então, acho que a gente tem que construir um pouco isso, e um pouco de tolerância, né? Nesses grupos fragmentados, porque a questão, para mim, a questão daquela poesia lá que diz assim: um dia vieram e levaram um grupo, eu fiquei quieto, no outro dia vieram e levaram o outro, e hoje vieram e me levaram e ninguém disse nada. Quer dizer, né? Então, eu acho que a consciência é essa. Então, há uma discriminação enorme, e acho que a questão do Brasil
quando os dirigentes massacram os pobres no Brasil, nós temos democracia. Quando os dirigentes massacram a classe média, aí nós temos ditadura, né? Aí nós temos... bom, não, claro que não, né? Claro que não é a democracia. Mas essa é a impressão que nós temos, né? Bom, também a Maria, eu diria que eu, de forma alguma, estou pensando numa sociedade harmônica, né? Acho que não há possibilidade disso. Mas não concordo, por exemplo, com algumas pessoas que têm dito mais Maquiavel e menos Marx, né? Acho que mais Maquiavel e mais Marx, né? E mais outros também, né? Não diria mais Maquiavel e menos Marx. Não, é que eu ouvi isso em uma palestra, uma outra pessoa. Então, acho que a gente... É uma situação difícil, né? Eu me sinto constrangido de não poder apresentar para vocês uma grande utopia que unissem todos, mas estou me esforçando, quem sabe. Esse é um elemento importante da crise, porque a utopia é mobilizadora, né? Assim, em qual mundo nós queremos viver, né? Em qual mundo? Nós queremos viver num mundo onde a natureza está totalmente destruída, onde você vai ter soldados robôs, onde você vai ter um soldado na esquina com um exoesqueleto, a tropa de choque vai usar exoesqueleto, onde você vai ter um chip dentro de você para te dizer o tempo todo onde você está, né? Onde você vai... Quer dizer, não é isso que nós queremos, né? Então, se nós... eu acho que talvez a esquerda ficou tímida, assim, tipo, eu não posso propor nada, né? Porque tudo que eu propuser será canibalizado de alguma forma por qualquer motivo. E acho que esse é um elemento, não estou dizendo que é o único elemento, mas é um elemento importante. Que horas são? Eu não estou... E que horas que está previsto o espetáculo lá? 8 horas. Então podemos avançar mais um pouquinho. Acho que mais 3 perguntas e encerramos. Rápidas perguntas, por favor. Então, vocês três. Fábio também? Já que boa noite a todos então, e a todas. Fazer 4 de última rodada. Eu sou o Sérgio, sou estudante do doutorado no Diversitas. Então, eu vou tentar ser rápido, como aqueles aforismos lá do Wittgenstein, não é isso? Então, mas eu não sei se eu vou conseguir, é muito difícil. É melhor que seja. Então, há uma certa desconfiança dos grandes sistemas e das grandes saídas. Acho que é isso, uma das coisas. Mas vou dialogar, então, com algumas coisas aqui. Para não dizer que estamos tristes, apesar de estarmos tristes. Acho que tristeza pode ser diferente de pessimismo, pode nos acompanhar tranquilamente, né? Dialogando com o Luiz e com alguns assuntos que passaram por aqui. Professor, eu acho muito importante para o Diversitas se apresentar para o país e para o mundo uma simples conceituação do que seja o quadro neofascista ou o quadro fascista atual. Acho que isso é um ponto positivo, é um papel da academia que ela se recusa a fazer porque tem medo. Acho que onde se identifica o medo é um espaço onde o Diversitas entra chutando o pau da barraca, com bom sentido, ou batendo o pau na jaca acadêmica, para ver se cai a jaca para os pobres mortais, não intelectuais. Certo? Acho que isso seria uma contribuição óbvia, importante. Certo? Dialogando com o Luiz, eu lembrei de uma frase do Graciliano Ramos. Quando o Graciliano Ramos, lá no Nordeste, deparou-se com essa situação toda do manifesto, que é Trabalhadores do Mundo Univos, e ele identificou um pequeno problema de linguagem na palavra univos.
certo? Que teria uma difícil interpretação no sertão nordestino pelo povo que não conseguia ler. Então, de certa forma, não vejo nem no Marx, nem no Maquiavel, e nem em Roma a nossa saída. Eu acho que há mais imaginação generosa onde nós habitamos e onde nós vivemos com as nossas dores e mazelas e misérias. Certo? Acho que há um problema no marxismo clássico, empurrado com a barriga, certo? A barriga gorda da esquerda, certo? Cada vez gorda. É preciso dizer isso, a obesidade da esquerda, a opulência, certo? É evidente. A esquerda dizia assim na Revolução, olha, façamos a Revolução, depois nós cuidamos dos negros, das mulheres, dos homossexuais, depois, certo? Depois, certo? E não cuidou, tá? Não cuidou, e tem problema nisso, porque deixou de mobilizar e perdeu uma força da potência política que foi falado aqui ontem, pelo professor baiano, negro. Certo? Qual é a potência, pela Marilis, representante discente, qual é a potência política do negro no Brasil? Ah, a potência política do negro no Brasil cabe num ministério de baixo orçamento. Erro crasso, diriam os romanos. Um erro crasso da esquerda. Certo ou não? 12 anos para aprovar a lei de cotas. Uma vergonha, diria o Paulo Freire. O Abdias do Nascimento tremeria no túmulo. Porra! Eu deixei escrito lá em 1984, estava já escrito a porra da lei. Era só... não pode, vai comprar briga, não sei o quê. Então, eu acho o seguinte, de um ponto de vista do que está acontecendo no país, é preciso falar fortemente, apontar o fascismo. E acho que apontar a esperança é comemorar. Há uma revolução sexual no país. Isso nos intimida e intimida a todos. Certo? Os que não são adeptos da revolução sexual e os que ficam constrangidos de ver um homem beijando outro homem, ou sentado no colo do outro homem, ou uma mulher beijando outra mulher. Certo? Então, há um problema de sentir, de conviver com isso numa sociedade hierarquizada, racializada. Há um problema, mas é um fato positivo. Há um fato positivo evidente na Universidade de São Paulo aprovar a lei de cotas. Depois nós conquistarmos a lei de cotas em mais de 12 anos de luta num parlamento do jeito que ele é. Certo? Então, a saída está onde? Está na comemoração, diria o movimento popular. É preciso comemorar, mas não foi feito comemoração, foi feito marketing. Certo? Foi feito golpe. Foram feitas outras coisas. Se a gente pintar muito a crise, há um perigo com a palavra crise, porque há o anagrama chinês e a esperteza política. Certo? A crise brasileira de 1990, do golpe, do impeachment, que não era golpe, impeachment de 1992, teve uma saída fantasmagórica com um plano real. Uma saída que repôs todas as peças no mesmo lugar e o bonde continuou e no dia seguinte não tinha mais crise. Mais nada. Certo? Basta um rearranjo econômico, um sentimento, e se sai de uma crise como saiu em 94. O presidente Lula tinha 40% nas pesquisas e ganhou quem pariu o Plano Real com um mês de trabalho de cozinha midiática, etc., e mudança mínima na sensação do povo. Eu acho que a academia tem que avaliar bem se ela quer sofrer a dor de se aproximar do povo como ele é. Acho que isso é um problema que a academia deve avaliar e deve decidir, e vejo que o Diversas, o que me deixa muito contente, decidiu fazer essa jornada com o movimento indígena, com o movimento negro, com movimentos deficientes, com o movimento LGBTI. Eu acho que é por aí que a banda toca. A banda pode tocar sozinha no momento de crise? Pode. O problema é o ouvido, certo? O simples tambor africano no Senegal era o único meio de comunicação para avisar as pessoas, os seres humanos daquela região do planeta, que estava em curso uma caçada para escravizar negros. E tinha um tom especial do tambor. Então, a gente não precisa de muitas
muitos rumos, mas precisa de tambor, de bater o tambor. Comece a bater o tambor aqui na USP, no Diversas. Arruma um tambor bom. Comece a bater. Bata na psicologia. Vê que barulheira que faz. Um simples tambor. Certo? Se é para as coisas que não queremos, não podemos ficar calados. Precisamos bater o tambor. Se o som dos tambores irá nos inspirar, isso é um problema nosso, dos que estão vivos, não é dos mortos. Certo? Nós temos generosidade, capacidade de pensar, de estender a mão, de abraçar, de chorar, juntos. Um grande beijo, muito obrigado por estar aqui com vocês. Perdão que eu tive aula hoje, cheguei atrasado. Jura? Não dou conta. Não, eu acho que eu queria pensar uma coisa que, na verdade, a gente precisa de um momento 2, né, do evento, para partir para essa outra parte que está se colocando aqui. Mas eu fiquei estou tocada desde o primeiro dia com a fala do Luiz, porque também vou um pouco com essa pergunta e dormi com ela, que é o que nos une, né? E depois eu fiquei pensando ali em cima, um certo momento, na questão dos grupos coletivos, as minorias citadas aqui, e como eu também trabalho com a questão da deficiência, fiquei também muito impressionada, porque ontem, inclusive, quando se falou, tem 24 milhões de pessoas com problemas de saúde mental, eu falei, nossa, estão esquecendo dos outros 24 milhões com deficiência, se a gente for assim, daqui a pouco a gente vai estar com toda a população aí, dentro dos grupos de minoria. Mas tem alguns grupos de minorias que nunca foram citados aqui nesse evento, né? Os sem-tetos, os sem terra, e que estão mobilizados, né? Fizeram uma manifestação belíssima essa semana e tudo mais. Tem muitos problemas? Tem. Eu acho que não é simples a questão dos movimentos sociais. Mas o que une essas pessoas? Eu tenho uma vivência particular com algumas pessoas que estão no movimento Sem Terra, até porque eu tenho uma sobrinha que trabalha com eles e tudo mais, e ela me conta algumas coisas que me deixam muito tocada. Eles têm uma mística, eles têm uma forma de organização do cotidiano, e o que os une é a necessidade, e saber que a necessidade ela só se resolve quando as pessoas estão juntas, mas elas precisam se acordar, né? Eu fico me perguntando, aqui no meu lugar bem humilde de pessoa da área da saúde, que eu não tenho nenhum instrumento teórico aí na sociologia, na filosofia, enfim, em todas as ciências humanas, mas se a gente não está um pouco insistindo em falar das diversidades a partir das particularidades, e não das similaridades, que eu entendi que era o que você estava tentando dizer. O que une as pessoas não é a particularidade em dizer eu estou sendo discriminada pela minha particularidade, mas o que pode nos unir é o fato de ser discriminado, ou de ser segregado, de ser oprimido, e de ter uma necessidade, que é uma necessidade humana, mais do que de direitos, mas de ser humano. Quer dizer, o que une os sem terra é não ter terra. O que une as pessoas sem teto é não ter uma casa. Eu estava vendo a entrevista com algumas pessoas dos sem teto, e aí as perguntas dos jornalistas sempre são muito inteligentes, né? Então, uma delas diz, por que a senhora está aqui? Ah, moça, porque eu não tenho casa. Então, eu fico me perguntando como é que é esse negócio. Será que a gente precisa falar disso ainda? Ou a gente não pode? Por isso que eu falei do momento 2, sabe? Fiquei pensando nisso. Talvez a questão de sair do pessimismo, talvez tenha que olhar o outro.
e olhar o outro é estar com os outros, nas suas necessidades, que também são similares à minha. E o momento 2, talvez fosse a gente falar das possibilidades e chamar e estar junto, não com aqueles que só com aqueles que estudaram, e isso eu acho que é um jeito da academia sair desse lugar, não só com aqueles que estudaram o outro, mas o outro que viveu aquela experiência. O sem teto está aqui, sem terra está aqui, o movimento de pessoas com deficiência, sabe, saúde mental, os negros, as pessoas virem falar do seu lugar e como elas estão se organizando, porque talvez aí a gente possa pensar em algumas chaves. E eu não sei se a gente tem as chaves prontas, mas talvez a conversa seja uma coisa bacana. Aí ela vai abrindo umas portas para a gente pensar, não sei. Então, nós temos mais uma inscrição. Eu acho que o Fábio queria falar, eu só queria... Como é seu nome? Beatriz. Eu só queria pedir a Beatriz e o Fábio que fossem breves, porque nós estamos a 15, 20 minutos do horário do teatro. A gente vai a pé para lá, são uns minutinhos, mas, enfim, que possam ser mais breves para que o Antônio possa comentar, né? E que a gente chegue a tempo. Tá ótimo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Também sou aluno do programa aqui, né? Nós estivemos juntos naquela caminhada lá na Estação da Luz, né? Foi muito legal a experiência, bem rápido. Aproveitando que estamos numa escola que forma professores, né? Eu dou aula em outras escolas com professores de história e de geografia que se formaram nessa escola, que me dá muito prazer trabalhar com aquelas pessoas que têm posições muito bem marcadas diante dessa, né, situação que nós vivemos. E assim, falando da truculência do mercado, Antônio, né, que nós temos que, sim, de acordo com a vontade do mercado, agirmos, aliás, não agirmos, né, sermos passivos, né, e consumidores, tal. Existe uma tendência muito forte assim na criação dos sistemas de ensino, né, apostilados, que assim, um menino passa uma vida num colégio resolvendo exercício de FUVEST e Unicamp. É uma coisa assim assustadora, né? Você pega uma aula de regência verbal e está ali, assim, você tem 3 minutos numa aula de 50 minutos para fazer uma explicação do que é a regência, e você tem que resolver 45 exercícios que estão na apostila ali. Falei, disso não participo mais, estou fora, né? E aí eu falo assim, dentro ainda dessas escolas que demitem professores, que dão aula sobre o impeachment ou o golpe, né? Surge uma outra, assim, como se fosse uma subempresa dentro da empresa, a escola, para trabalhar, por exemplo, programas de adequação para o mercado. Sabe, assim, vou dar um exemplo, assim, o nome de um programa, chama Líder em Mim. É um menino de 6º ano, ele já começa a marchar seguindo para ser um líder, né? No mundo corporativo, tal. Então existem também vários outros assim que são concorrentes dos, vamos dizer, não só o sistema de aprovação em vestibular, mas o de subformação aí dentro das escolas. Como que uma escola, né, com um programa tão rico, né, de discussão e ampliação e valorização da diversidade, poderia trabalhar, sabe, criar a contramola que resiste para segurar a primavera nos dentes, que ainda nos resta, né, contra essa tendência, né, dessa truculência do mercado. Só isso aí. Agora, Beatriz, e a última pergunta. Acho que até eu vou abrir, porque tem a ver um pouco com a nossa matéria. A gente pode continuar discutindo lá, não necessariamente a gente precisa responder, mas tem algo no que todo mundo vai falando que, na verdade, sendo pouco acadêmica, mas mais emocional, porque tem sido um momento difícil e
por muito tempo, eu tinha até um bode dessa questão, quando a gente falava dos afetos, eu falava por que a gente não está na militância, mas eu tenho achado um valor grande nos afetos e nessas redes de cooperação e solidariedade que a gente vai criando. Mas, na última aula, eu fiquei a semana inteira pensando, o Sérgio falou alguma coisa dessa experiência de como a gente conseguir aprender a conviver na diversidade, e talvez a necessidade de que uma pessoa só aprenderia a viver na diversidade se ela tivesse, desde o início, convivido com um ambiente diverso. E eu fiquei pensando se isso é verdade ou não, se eu acredito nisso, né? Se, de fato, então, se você não viveu, não existe uma outra maneira de você se transformar em uma pessoa que convive com a diversidade. Aí eu fiquei pensando nesse sentido, eu sempre penso nos tempos que eu acredito, né, em relação à transformação, né, porque às vezes a gente está tão desesperado agora que parece que a gente precisa resolver para já. Então, às vezes, que eu lembro que você falou, e aí você usou a palavra, veio para mim, a gente não quer tolerância. A gente quer muito mais que tolerância, mas às vezes eu acho que a gente quer tolerância sim, porque é o mínimo que a gente pode pedir de alguém, né? Então, a curto prazo, porque eu fico pensando no meu próprio movimento, em coisas internas, o quanto que tem coisas também que eu entendi, né, que tem, porque, por exemplo, tem algo que eu vejo agora vindo à tona, que eu fico me perguntando se já não estava lá, né, pensando meio na psicologia mesmo, assim, né, como será que isso tudo que está emanando, na verdade, é totalmente novo e tem a ver com discursos, ou eram coisas que estavam lá e, de repente, a gente tem condições de lutar frente a frente porque elas estão não mais tão manifestas e não mais latentes, né? Então, eu não sei, assim, porque às vezes eu acho que a gente precisa investir a longo prazo, então, para que a gente garanta de fato que se tenha diversidade, mas outro lado às vezes fala, não, tem que ser no limite agora. A gente precisa ensinar para a pessoa que, mesmo que o processo dela não compreenda, ela precisa, né, enquanto ser social, ser tolerante, porque isso é o mínimo que ela vai precisar fazer. E, às vezes, comigo mesma é essa a minha sensação. Então, às vezes, eu tenho preconceitos, mas eu entendi, e, né, de uma maneira que às vezes não é, que eu me transformei totalmente, que isso não dá, que isso não pode acontecer, que eu acredito em outro tipo de projeto de sociedade. Então, eu não sei, às vezes é mais para promover. E, para mim, eu fiquei a semana toda pensando se é isso, se existe uma outra possibilidade, ou se essas possibilidades só vêm mesmo se a gente convive desde o começo com a diversidade, porque um monte de gente não conviveu. Então, qual seria a nossa saída a curto e a longo prazo, e o que a gente pode ir fazendo? Não sei, é o que eu tenho pensado aí. E aí, Antônio? Te perguntaram muitas coisas. Muitas coisas, 10 minutos, Bom, foram, enfim, acho que todas as perguntas, não só essas últimas, mas todas elas muito interessantes, muito vastas, né, para explorar. Que talvez a questão toda seja exatamente essa, né, que o momento que a gente está vivendo é um momento em que a gente tem as perguntas, muitas, mas não muitas respostas, né? Acho que tem alguns princípios. Acho que a gente precisa descolonizar. Acho que a gente precisa criar grupos. Acho que a Elsenir tem razão de que muitas vezes a gente pensa na particularidade e não naquilo que une a diversidade, que é exatamente a questão da opressão, da discriminação, né, de práticas truculentas que se manifestam na educação, que se manifestam na saúde, que se manifestam em uma série de situações. Agora, eu acho que esse aprendizado, viu, Beatriz, é um aprendizado constante. Quer dizer, todos nós nascemos em uma sociedade diversa, todos, né? Enfim, tem pelo menos, por mais homogêneo que seja, você conviveu com homens e mulheres, que já é uma diversidade razoável, né? Então, o nosso problema talvez seja esse. Nós estamos em sociedades diversas e nós não sabemos como conviver, né? Então, a escola, por exemplo, põe gente absolutamente diferente. Você põe o católico, o cristão, o homossexual, o heterossexual, o bissexual, você coloca o deficiente, coloca o negro, coloca tudo junto lá. Diz aí, convivam. Aliás, nosso objetivo aqui é aprender a regência, né?
e não aprender o convívio, né? O convívio é absolutamente dado, ele é dado, né? E aí, como ele é dado e como ninguém aprendeu a esse convívio, vai dar um monte de problema, vai dar o bullying que você mencionou, vai todo tipo de discriminação, todo tipo de coisa. A truculência do mercado é uma das truculências fundamentais do momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que talvez a troca entre os seres humanos seja uma necessidade, mas o mercado não pode comandar, né? E nesse momento aqui ele comanda absolutamente. Quer dizer, isso que você falou de um líder sendo treinado para o mercado aos 10 anos de idade, o Maurício ontem mencionou também que as pessoas estão no ensino médio e querem só aquilo que tem sentido no mercado, quer dizer, é de uma pobreza, de uma coisa assim absolutamente tosca, né? Bom, eu sei que eu não respondi, sei que, enfim, mas estou aí, vocês podem me encontrar, eu posso continuar tentando responder. E eu queria aqui, para finalizar o evento, eu queria lembrar da Emília Viotti, que morreu agora recentemente, né, na semana passada, e que foi uma companheira grande do Diverstas. Alguns que estão aqui presentes estão elaborando um livro motivado por ela, chamado por ela. E o exemplo dela, né? Teve um dia que a gente foi visitá-la, e ela estava deitada, já muito debilitada e tudo. E nós começamos a conversar com ela, e ela, naquela condição de fragilidade total, ela nos deu uma aula maravilhosa sobre o que é ser historiador, do que é lutar contra os próprios preconceitos, o que é se transformar e tudo. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, lutar até a última gota. Obrigado.